Olá, gente, tudo bem? Quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Essa semana eu fui no médico, no endocrinologista, tá? Então, fomos checar tudo, como eu estou indo. E aí ele disse que eu preciso emagrecer 5 quilos, pelo menos. E aí conversei com ele, né, sobre o que eu percebo, né, na dificuldade, essa questão de gestão do peso. Falei para ele que os treinos vão bem, eu adoro treinar, faço sem ter que me obrigar, né? Eu faço com muito gosto, mas que a questão que pega mesmo é a questão da alimentação, porque, gente, a obesidade, ela tem ligação com a compulsão alimentar, não adianta, né? As pessoas às vezes tentam dizer que todo mundo come por emoção, que isso é normal, mas não é. Eu estava pensando em algumas outras doenças que é o seguinte, tem características com o organismo, parecidas com o organismo normal, que não tem a doença, mas por isso precisa de um diagnóstico médico, você precisa conhecer a sua real situação de saúde. Então, eu tenho diagnóstico de obesidade. Então, mesmo quando eu estou com um peso legal, o meu organismo é um organismo de uma pessoa que tem a doença da obesidade. Como uma pessoa que tem, por exemplo, a pessoa que é hipertensa e está com a pressão controlada. Ela não deixa de ser portadora de um organismo que tem a doença hipertensão. Claro que qualquer pessoa pode ter um pico na pressão, sim, mas é diferente da pessoa que tem a doença crônica, a pessoa que é hipertensa e tem que estar sempre cuidando daquilo, observando a alimentação, tomando medicação quando necessário, sempre vendo a dosagem da medicação, certo? Outra doença também que é muito banalizada, às vezes traz muita confusão, a depressão. Depressão é uma doença, é uma tristeza profunda, né, que afeta o organismo. Então, as pessoas falam, ora, mas todo mundo fica triste, todo mundo tem motivo para ficar triste. Só que a depressão é diferente. A depressão, o termo médico, depressão, é doença, não é um estado passageiro, né? Então, por exemplo, vai precisar de medicação, vai precisar de acompanhamento psicológico, vai precisar de uma série de coisas para ferramentas para a pessoa lidar com a enfermidade depressão. Então é muito comum, né? A gente banaliza o termo e fala, eu tô deprimido, ou nossa, eu tô com depressão. Não é assim, gente. Depressão é uma doença, precisa ser diagnosticada por profissionais da saúde, médicos. E assim também a obesidade, né? Tem pessoas que engordam bastante numa ocasião da vida, mas aquilo foi pontual, né? Ela engordou. Por exemplo, a mulher, toda mulher engorda na época da gestação. Mas depois daquilo ela pode voltar ao corpo não sem estar com sobrepeso e vida que segue. Mas a pessoa que é portadora de obesidade, a obesidade é uma doença crônica, então ela tem controle, mas ela não tem cura. Então, como diz o meu médico, né? Só dura enquanto você está vivo. É a vida inteira eu vou lidar com isso e preciso. Aí entra, né, aquela questão das grandes discussões de aceitação e tal. Então é aceitar o diagnóstico, o meu corpo. Então, e a doença é multifatorial, certo? A obesidade é multifatorial. Então tem várias coisas envolvidas. E começa com o organismo em si. É um organismo que o metabolismo é diferente,
As emoções estão muito interligadas com, com as questões alimentares, com as questões é, de, de ânimo, com as questões hormonais. Então há pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade para se exercitar, né? Porque é difícil romper, né? Aquele início ali de você tem que ir, você tem que se exercitar, você sabe que faz parte do tratamento, mas você não consegue aderir, né? Essa parte eu já venci, eu trabalhei muito, eu, eu li muito, eu pesquisei muito, eu me inspirei, eu ficava observando as pessoas, atletas, pessoas que eu via que gostavam de exercitar o corpo e consegui romper a barreira, né, da dificuldade para me exercitar. Hoje eu adoro me exercitar, faz parte já da minha vida. Agora tem a questão alimentar, né? A questão alimentar envolve muita coisa, envolve as emoções, envolve seu estado de humor, né? Envolve as suas características pessoais, se você é uma pessoa mais melancólica, se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, tudo isso está envolvido, é muita coisa envolvida, literalmente muita coisa envolvida. Por isso, então, eu procurei apoio psicológico, né? Já tem um tempo que eu tenho ido na psicóloga e ela tem me ajudado nas questões assim por exemplo, dificuldade com não, né? Por exemplo, eu faço coisas, eu posso vender coisas, mas eu tenho dificuldade para vender. Por quê? Porque a pessoa que tem esse quadro assim tem dificuldade com não. Ela tem dificuldade para dizer não e medo de receber não. Então é difícil, porque muitas vezes a gente diz sim para as coisas dizendo não para a gente. E isso machuca muito, né? O nosso psiquismo, né? Nós vamos, é o que as pessoas chamam de autossabotagem. Então, por exemplo, você sabe que você não precisa daquele alimento, mas a vontade, né, a avidez, a fissura te fala: não posso, mas eu quero. Então você tem dificuldade de se segurar, né? Então isso é compulsão alimentar, é você não conseguir. E as pessoas quem não passa por isso não entende. Quando a pessoa, por exemplo, já está por aqui de comida, não cabe mais nada e ela ainda continua comendo, né? É você às vezes comer um pacote de coisa ou, sei lá, uma pizza inteira e ainda pega o que tiver na frente e come. Parece mesmo um estado de loucura. Então, eu não sei ainda, eu ia perguntar para o meu médico, acabei esquecendo. Eu ia perguntar se a obesidade, ela consta no repertório de doenças, de transtornos mentais, sabe? Eu não sei. Por exemplo, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele negócio, as pessoas estão sempre lavando as mãos, sempre conferindo as coisas, se trancou a porta, se fechou o gás. Isso é o TOC, né? Não gosta de ver coisas tortas, ela tem que ir lá e arrumar, senão ela não consegue. Isso é o TOC. TOC é um transtorno, né, psicológico, mental, não sei dizer exatamente, mas é um transtorno que as pessoas aceitam bem, que é um transtorno da psique, não se sentem, como fala assim, estigmatizadas, né? As pessoas até acham bonito falar, eu tenho TOC, às vezes nem tem, né? E fala que tem. Então a obesidade eu acho que já consta em transtornos desse tipo, não sei, depois eu vou pesquisar mais. Porque, gente, é uma coisa que vai além da gente, a gente não consegue, não é que a gente não consegue, né? Assim, naturalmente não consegue se segurar. Por isso precisa, primeiro, saber do seu diagnóstico e obter ferramentas para lidar com isso, né? Então, mas resumindo, eu fui ao médico e já tem um tempo que eu tô assim à espreita, né?
engorda 1 quilo, depois emagrece 1, depois emagrece 2, o famoso efeito sanfona. E agora eu acho que meu médico cansou disso. E ele, tipo, vamos dar um basta. E me falou que ia me passar uma fórmula para me ajudar. E em 50 dias aí, emagrecer 5 quilos. Só, gente, que ele colocou medicamentos lá, principalmente um medicamento que eu sei que mexe no sistema nervoso central, né, inibidor de apetite, e eu não gosto, eu não quero, porque depois tira isso e eu continuo como, não é? Então eu preciso desenvolver as minhas habilidades para lidar com isso. E daí eu conversei com ele, falei, doutor, eu não quero esse tipo de medicamento, né? Não sei se o senhor se lembra. Teve um medicamento que eu já tomei há uns anos atrás, que foi o sibutramina, que também mexe no sistema nervoso central e eu não tive uma boa experiência. Emagreci horrores, mas depois tirou o remédio, eu acho que eu fiquei ainda pior, porque eu desenvolvi insônia, eu tremia, sabe? E aí eu não foi um bom custo-benefício, no fim das contas. Então, eu conversei com ele e falei, doutor, eu faço atividade física, eu preciso regular, sim, a questão da minha alimentação, mas eu acho que eu não... Acho que para emagrecer 5 quilos, eu não quero lançar mão desse medicamento. Acho que 5 quilos eu preciso confiar em mim e juntar todas as forças, as ferramentas que eu tenho e tentar sem esse tipo de medicação. Daí a gente conversou, né? Então, porque assim, quem não gostaria, né, de tomar um remédio para emagrecer com mais facilidade? Eu. Porque o meu objetivo não é simplesmente emagrecer, o meu objetivo é ter a gestão do peso sob controle. E não só a questão do peso, mas em tudo. O peso é simplesmente o resultado, né, de como eu estou lidando com a obesidade, entende? Então, vou continuar com meus treinos, que eu adoro, e vou prestar mais atenção, e agora sim, né, daqui a 50 dias a consulta já está marcada, então eu vou ter que ir lá, e eu não quero chegar lá e ele ter que falar, então você não conseguiu, e vamos entrar com a medicação pesada. Esse remédio é tarja vermelha, não é preta, mas é vermelha, então ele, tipo, concordou para eu tentar mais uma vez. Então, torçam por mim, mas o negócio é comigo, né? É como dizem, não é se Deus quiser, não é com a torcida de vocês, sou eu ali, tete a tete com o alimento. Falar comigo mesma, falar pra mim mesma, Kátia, você tá mesmo com fome? Tem certeza? Dar uma volta, esperar mais um pouco. São mecanismos assim que eu preciso lançar mão. E porque dão certo, eu já fiz, eu já tive bons resultados, mas precisa persistência, né? Persistência é uma coisa meio, é um tipo de teimosia. Então, já que eu não quis lançar mão de medicamentos que mexem no meu sistema nervoso central, eu vou, né, trabalhar para que eu mesma envie mensagens para o meu sistema nervoso central, né, para ter autocontrole e para ter resultados reais. Assim, não que com remédio não é real, mas assim, o problema é que quando tira o remédio, e aí, se você não desenvolveu a habilidade de lidar com isso você mesmo, engorda tudo de novo, né? Claro que se eu tivesse precisando emagrecer muito, muito, muito e não tivesse mesmo, se a situação, se eu não visse que eu não estava com expectativa mesmo de conseguir, por exemplo, se eu tivesse dificuldade para treinar né, mas aí eu teria que me submeter ao tratamento, porque eu também sou a favor disso, né? A medicação existe para quem precisa. Então, se realmente eu não tivesse outra alternativa, eu iria tentar, sim.
Mas meu médico concordou comigo que 5 quilos não é tanto assim. E na verdade eu tenho facilidade para as duas coisas. Eu tenho facilidade para engordar. Numa semana eu engordo, gente. E tenho facilidade para emagrecer. Numa semana também eu consigo emagrecer. Se eu consigo gerir isso aí de uma maneira legal. Então eu vim aqui falar com vocês, né? Abrir o coração, contar da minha intimidade, que a obesidade é uma doença difícil de lidar, mas tem como lidar, né? Então, sei lá, vim falar com alguém também que tenha dificuldade para gerir o peso, para que não desista e que nossa pessoa precisa ser a primeira engajada nisso, parceira, né? Ver o melhor para nós. Então, eu estava pensando, puxa, fiquei feliz de eu não colocar o emagrecimento na frente de tudo, sabe? Eu consegui me olhar com um olhar de bondade, de dizer, poxa, nossa, imagina, com remédio rapidamente eu emagreceria, mas e depois, né? Eu tô pensando no todo. Eu quero cuidar de mim de uma maneira mais bondosa possível, né? Eu sempre penso assim, esse processo de emagrecimento, cuidar, né, do nosso corpo, do nosso ser, né? Que é o corpo e a cabeça junto, lógico. É como lidar com um filho, né? Eu tenho filhos, tenho um filho de 16 anos, uma filha de 10 anos, todos dois numa fase diferente. Os filhos ficam muitos anos na infância, né? E depois eles entram. A minha filha está na pré-adolescência, meu filho na adolescência, no ápice da adolescência, e eu fico olhando para eles e falo, puxa, quantos desafios, né? O vídeo cortou aqui por causa do espaço da memória. Mas enfim, nós precisamos ao mesmo tempo ter paciência, né, de esperar os processos, mas ao mesmo tempo não desistir, não largar, né? Eu dei aqui o exemplo dos filhos, né? Os filhos numa fase que eles estão assim meio, essas fases de transição, né? Eles ficam assim meio disformes, né? Em tudo, né? Na personalidade, até no corpo também. Não é uma criança, mas também não é um adulto, fica assim meio perdido. Então nós temos que ter a paciência de esperar os processos, né? Mas ao mesmo tempo não ficar só esperando e não fazer nada, né? Dentro do que é possível, fazer tudo com muita gentileza, com muito respeito, mas ir ajudando, tem a questão de ir colocando os limites. Gente, e não é fácil, né? Não é fácil. Por exemplo, meus filhos, por eles ficariam acordados a noite inteira vendo a internet, não fariam lição nenhuma, não tomariam banho todos os dias, mas fica ali, né? Eu tô aqui como responsável por eles e eu não posso deixá-los, mas também eu não vou ficar de cima e ser rigorosa e autoritária, não é isso que é o melhor para eles. Então eles não podem ser nem muito cobrados e nem muito deixados. Então assim eu vejo a questão do corpo, né? Nós temos nossos desafios, cada um aí, né, precisa conhecer de si, o que seu corpo, quais são as dificuldades, se você tem alguma doença crônica e lidar com isso da melhor maneira possível. Então é isso, eu vim abrir o coração com vocês, vamos continuar, amanhã tem treinão muito bom e algumas coisas que eu for vendo que vale a pena sobre alimentação, dicas, essas coisas assim, é que tem tanto, né, gente? A internet tá assim de dicas, né? Até demais. Na verdade, no fundo, a gente sabe exatamente o básico, assim, do que é uma alimentação saudável, né? Menos industrializados possível, baixo teor de carboidrato, eliminar, né, o principal carboidrato, que é o açúcar, o máximo que puder, reduzir o máximo que puder, ou eliminar. E preferir alimentos naturais, frescos, quando possível, não é?
tomar bastante água. Então, alimentação rica em fibras, vegetais, proteínas. E é isso. Então, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Os meus exames estão todos ok, minha glicose está boa, meu triglicérides está tudo dentro do padrão. Então, quer dizer, a saúde não foi afetada até então. Então, é assim que a gente deve agir, né? Não esperar ter as taxas desreguladas para ir, então, buscar ajuda, começar a fazer alguma coisa. Mas sempre tá tentando melhorar. Então, o que eu preciso aí é emagrecer 5 quilos. Fácil, hein? Lidar aí com a alimentação diária. Então, é isso. Eu gosto muito de ouvir sobre alimentação, sobre assim, sabe assim, como diz? Ter uma certa reverência ao alimento, saber que para aquele alimento está ali disponível para mim. Houve toda uma cadeia de processos, né? Pessoas que cultivaram, colheram, transportaram, e até eu adquirir esse alimento, ele vir para minha casa, eu cuidar dele, né? Higienizar, cozinhar, enfim, todo um processo aí que merece muito respeito, muita gratidão. Então, diante do alimento, assim, eu quero aprender, né? Desenvolver essa habilidade de olhar para o alimento como, puxa, ele está me nutrindo, né? Ele está me fazendo viver. Então, isso é importante para a minha sobrevivência, não é somente por prazer. Claro que há o sabor e nós nos deleitamos no sabor das coisas, mas olhar além disso, olhar que, puxa, a minha vida está aqui, né? O alimento, se você pensa no alimento como algo também que contém vida, né? O vegetal, enfim, ele é como uma doação de vida dele para que a minha vida continue, né? Entende? Então eu quero sempre, no momento de comer, me lembrar disso, que não é uma coisa banal, né? Não é uma coisa que eu vou só engolir porque tá gostoso, mas ter uma certa reverência e gratidão sempre pelo alimento. É isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse assunto, tenha feito sentido para vocês. Até a próxima. Amanhã nós temos treinão e durante a semana eu gravei colocando o elástico no meu tênis novo. Acho que eu vou editar um vídeo novo sobre o elástico no tênis, que foi uma técnica que eu desenvolvi para vencer quando eu tinha preguiça de treinar. Só que agora eu não tenho preguiça, mas eu prefiro o tênis com elástico, que é muito mais confortável. Então, até a próxima. Um abraço para vocês. Fiquem bem. Tchau.